Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Como vocês já sabem, né, eu sou Renata e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pesquisa existentes, tá? Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Então, toda pesquisa, ela tem, né, que ter um levantamento de dados que é feito de variadas fontes, né? Então, inicialmente, eu vou separar, né, a documentação direta e a documentação indireta. O que é a documentação direta, né? Ela é o levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Então, ela é dividida em pesquisa de campo, que ocorre, por exemplo, eu vou numa academia realizar uma coleta, ou pesquisa dentro do laboratório, né, que são mais controladas. E a documentação indireta, ela serve-se de fontes de dados coletados por outras pessoas. Nesse caso, eu posso ter uma pesquisa documental, que vem a partir de fontes primárias, que seria uma análise de documentos, ou uma pesquisa bibliográfica, né, que seria através, né, de fontes secundárias, de outros autores. Então, inicialmente, vamos falar aqui da pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ela é aquela que é utilizada, né, para você conseguir informações ou conhecimentos de um problema e ao qual, né, você está procurando uma resposta, ou de uma hipótese que se queira aí comprovar. Ou ainda eu posso estar utilizando ela para descobrir novos fenômenos ou relações entre eles, tá? Então, ela serve, né, para me ter observação de fatos e fenômenos, e eu preciso, nesse tipo de pesquisa, também, né, ter um controle adequado e os objetivos pré-estabelecidos, né? Então, aqui, ó, quais os tipos existentes, né, de pesquisa de campo? A primeira aqui, né, quantitativos descritivos, né? Nesse tipo, né, ele tem precisão elevada e com um controle adequado estatístico, com a finalidade de dados para verificação de hipóteses, né? Então, todo o pesquisador, ele tem uma hipótese e ele vai ter que, né, verificar se ela é verdadeira ou não. Nesse tipo de pesquisa, você tem uma coleta sistemática de populações ou amostra de populações e utiliza-se várias técnicas como entrevista, questionários, formulários, emprega procedimentos de amostragem, ou seja, né, eu faço um cálculo para verificar qual é a amostra, né, necessária para me obter, né, os meus resultados. Lembrando, né, a maior parte, né, dos trabalhos de TCC que eu vejo, eles vêm desse tipo de pesquisa, né, quantitativos descritivos. Além disso, né, essa pesquisa, né, ela vai observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los e sem interferência ali do pesquisador, tá? Nessa pesquisa, a gente procura descobrir com precisão a frequência com que um fenômeno ocorre e quando pesquisam, né, aspectos qualitativos como atitudes e opiniões, eles vão empregar escalas que permitem a quantificação dessa análise. Nesse tipo, né, de estudo, né, eu uso técnicas padronizadas de coleta de dados, né? Fora aquele tipo, né, de pesquisa de campo, nós temos também os exploratórios. Nesse tipo, né, a gente obtém-se frequentemente aí descrições, tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto de estudo. Então, agora eu já emprego aí uma análise qualitativa também. E o investigador, ele deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Esse tipo de estudo, né, relativamente intensivo, de um pequeno número de unidades, né, mas geralmente sem um emprego aí de uma técnica de amostragem como no anterior.
nesse tipo de estudo, né? É pouco conhecido ainda o fenômeno que vai ser estudado e consiste de técnicas como levantamento bibliográfico, entrevista, estudos de caso, análise documental e estudo observacional. Então, aqui, né, em relação, né, à pesquisa bibliográfica, ela trata-se aí de um levantamento de toda a bibliografia que já foi publicada, tanto em livros como em revistas. Ela serve aí para me colocar o pesquisador em contato com tudo que foi escrito sobre aquele determinado assunto, né? E a bibliografia pertinente, ela oferece aí meios para definir, resolver não somente os problemas já conhecidos, como também explorar áreas novas, onde os problemas ainda não são, né, totalmente conhecidos. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de um estudo intitulado Efeitos do treinamento físico aeróbico contínuo e resistido na função endotelial mediado pelo óxido nítrico, uma revisão bibliográfica. Foi publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, no ano de 2013. Então, veja que o autor, né, ele apresenta aqui que o objetivo dele, né, é fazer uma revisão sistemática que tem todo um passo a passo com a metodologia desse tipo de revisão, para verificar aí, né, as evidências de que treinamento físico com diferentes tipos de exercício influencia o papel do óxido nítrico, derivado aí do endotélio, na função vascular em indivíduos saudáveis, né? Lembrando aí que o óxido nítrico, né, ele tem uma função aí de dilatação, né? E aí ele vem colocando, né, na metodologia, né, que foi feita a pesquisa em tais bases de dados, qual o ano, né, que utilizou nos artigos e que foram incluídos, né, estudos originais e como que foi feita a divisão aí para análise desses dados, né? Além disso, né, o autor deixa claro, né, a quantidade de artigos encontrados, quais os principais resultados e a conclusão aí, que ele chegou, né, que o treinamento, né, com exercício aeróbico contínuo ou resistido influencia aí beneficamente o papel do óxido nítrico derivado do endotélio na função vascular. Então vejam, né, que esse tipo de estudo da revisão, né, sistemática, ele tem todo um passo a passo para me encontrar, né, os resultados com base no objetivo que eu tenho. Outro modelo aí de revisão, né, esse é uma revisão narrativa, né, foi retirada aí do artigo intitulado Obesidade, atualização sobre a etiologia, morbidade e tratamento, da revista, que foi publicado na Revista de Nutrição no ano de 2000, né? Esse aqui é um estudo, né, que ele busca, né, todas as informações pertinentes sobre o objetivo, né, que os autores tinham, e eles vão colocar todas as informações que eles obtiveram aí numa revisão, uma revisão bem aprofundada sobre aquele determinado assunto, tá? Apesar, né, de, nesse tipo de revisão, alguns artigos, né, não trazem aí a metodologia, é interessante eu apresentar qual a metodologia utilizada quando se trata aí de um trabalho, né, de conclusão de curso. Então, aí um estudo de caso, outro exemplo, né? O que é um estudo de caso? É quando eu tenho um estudo aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos ou sujeitos, né? De maneira com que eu vou permitir o conhecimento mais amplo e detalhado daquela situação. Então, eu vou explorar situações da vida real, cujos limites não estão claramente definidos, e o investigador, apesar de se imergir aí na situação problema, ele não se integra a ela, permanecendo, né, a parte da situação aí que investiga. Então, o estudo de caso, né, posso ter um estudo de caso com uma pessoa apenas, quando ela tem, por exemplo, uma síndrome rara, né? Então, eu vou avaliar essa única pessoa, permitindo aí eu obter mais conhecimento sobre a síndrome, né? Então, aqui tem um exemplo de um estudo, né, que foi intitulado Formação de Atletas ou Cidadãos, né, um estudo de caso sobre a aplicação do esporte nas aulas de educação física
no ensino médio em escola estadual no Amapá, né? Então, foi publicado aí na revista EF Deportes em 2010, né? Então, o objetivo aqui do estudo, né, foi analisar como o conteúdo esportivo está sendo ministrado nas aulas de educação física em uma escola estadual, considerado aí de grande porte na capital do estado do Amapá, né? Então, eles fizeram, para isso, eles fizeram um estudo de caso para obter os resultados acerca desse objetivo que eles tinham, né? E chegaram também aí a uma conclusão. Outro tipo de pesquisa, né? Temos a pesquisa epidemiológica, que visa, né, eu estudar um fenômeno, né, na população em geral, descrevendo a distribuição ou variação aí na população. Esse tipo de estudo, eu tenho que investigar um grande número de pessoas em amostras representativas da população, ou seja, eu tenho que ter um cálculo amostral adequado para ver quantos indivíduos eu tenho que avaliar. É interessante, né? Esses indivíduos, eles serem escolhidos de forma aleatória. Então, tem todos os procedimentos, né, para essa pesquisa ela ser realizada da melhor forma possível, né? Então, são pesquisas longas, trabalhosas e caras, né? Porque, geralmente, pesquisa epidemiológica avalia um grande número aí de pessoas, né? E faz uma análise minuciosa aí dessas pessoas, né? E isso acaba sendo uma pesquisa mais cara, né? Então, se eu tenho que coletar exame de sangue, acaba que eu tenho que coletar uma amostra muito grande. Então, aqui, dentro da pesquisa epidemiológica, eu posso ter estudos transversais ou de prevalência, que visam, né, medições em um único momento, ou seja, eu vou lá, eu tenho o objetivo de verificar os níveis pressóricos de trabalhadores de fábricas. Então, eu vou lá, pego a pressão arterial desses trabalhadores naquele único momento. Eu não retorno lá, né, para ficar avaliando pressão continuamente, né? Nós temos também o estudo de corte ou longitudinal. Nesse tipo de estudo, né, o indivíduo ele é acompanhado aí por um período longo, né? Então, por exemplo, nesse mesmo exemplo do trabalhador de fábrica, aí se eu quero ver como que se comporta, né, ao longo dos anos a pressão arterial desse trabalhador. Então, eu vou todos os anos coletar a pressão arterial deles. E o estudo de caso e controle, né, e que compara o grupo de pessoas que apresentam uma determinada doença, nesses exemplos, né, os casos, e outro que não apresentam a doença, que seriam aí os controles. Então, aqui tem um exemplo de um estudo, né, que foi conduzido aí, né, com professores da Universidade Federal de Viçosa, né, verificando aí o título, né, prevalência de sobrepeso e obesidade em professores da Universidade Federal de Viçosa, que foi publicado na revista Fisioterapia em Movimento no ano de 2011, né? Então, qual o objetivo dos autores? Eles queriam, né, determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade e verificar a influência da massa corporal nos níveis glicêmicos dos professores da UFV. Eles fizeram um estudo transversal, ou seja, foram um único momento lá e coletaram esses dados, né? E apresentaram aí a metodologia, os resultados e a conclusão aí do seu estudo. Para mais um tipo de pesquisa, né, que é importante a gente falar, é o pesquisa experimental. Nesse caso, né, eu determino o objetivo de estudo, seleciono as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e defino aí as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável ela produz aí no objeto, né? Então, o pesquisador nesse tipo de estudo, ele tem que controlar todas as causas do evento de interesse. E nesse tipo de estudo eu tenho, né, ensaios clínicos randomizados, ou seja, se eu tenho um objetivo lá de verificar o efeito de treinamento de força em indivíduos hipertensos, né, se vai ser benéfico ou não. Então, eu tenho que ter um grupo aí, né, que vão realizar o treinamento, outro grupo que não vai, e eu tenho que randomizar esses indivíduos. Esse indivíduo, né, ele foi sorteado aleatoriamente para compor aquela amostra de realizar o treinamento. Eu não posso simplesmente chegar lá e aplicar o treinamento nas pessoas que tiverem interesse, né?
Nesse tipo de estudo, né, a interpretação dos resultados ela é feita por meio de uma análise estatística, né, bem delimitada. Porém, gente, eu posso também ter uma pesquisa que ela é chamada aí, né, de quase experimental. Por quê? Ela pode não apresentar uma distribuição aleatória dos indivíduos, e apesar, né, disso, elas são conduzidas com bastante rigor metodológico e aproxima-se muito das pesquisas experimentais, tá? A comparação entre as condições de treinamento e não tratamento, ela pode ser feita, né, com grupos não equivalentes ou com os mesmos sujeitos antes e depois do tratamento, né? Então, ela não tem todo o rigor aí metodológico como a pesquisa experimental, pelo fato, né, de ela não ter aí a distribuição aleatória desses indivíduos, tá? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo aí, né, de uma pesquisa quase experimental que foi feita, né, com o objetivo aí de verificar o impacto de um ensino sistematizado aí nas unidades de conteúdo, com habilidades motoras básicas, conhecimentos da parte do corpo, a noção de educação física, né, o grupo experimental, né, então eles tiveram aula de educação física e o grupo controle, né, não participou das aulas, tal. Então, eles verificaram, né, após a condução desse estudo, né, que a necessidade de considerar o tempo de prática é necessário ao desenvolvimento das habilidades motoras básicas, remetendo à perspectiva do aprender a aprender, né? E, além disso, eles verificaram, né, a importância de se considerar os conteúdos em educação física escolar, não só na dimensão procedimental, mas também conceitual e atitudinal. Então, aqui estão as referências que foram utilizadas para essa aula. E eu quero agradecer a participação de todos. E eu espero, né, que a gente se vê aí na próxima videoaula. Qualquer dúvida ou sugestões pode entrar em contato. Obrigada!